Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa aula então de História da Igreja na Antiguidade. A aula passada nós paramos na aula 2, mas eu vou recapitular aqui alguns tópicos que nós trabalhamos para aquelas pessoas que faltou ou ainda tem dúvida, né? Ou quem sabe esse vídeo pode ser usado por outras pessoas. E então nós vamos recapitular aqui bem rapidinho alguns pontos anteriores. Muito bem. Nós estamos estudando a história da igreja na antiguidade e a história da igreja ela está dividida em eras, em épocas, porque também há um ponto de vista da história no sentido escatológico, isso nós já vimos. Ou seja, nós paramos aqui no período, nós já estudamos a era da Igreja Apostólica, que é do ano 33 ao ano 100, e nós estamos na era da Igreja Universal Católica, e depois nós vamos falar da era da Igreja Imperial. Então nós paramos neste ponto aqui. Ou seja, do ano 100 ao ano 312, que foi um período muito importante para a igreja, né, para a história da igreja. Muitos acontecimentos ocorreram nesse período. E até os dias de hoje nós herdamos alguns pensamentos desta época aqui. E compreende ao período da história, no período profético da igreja de Esmirna. Ou seja, as 7 igrejas do Apocalipse, cada uma delas representa um período profético na história da igreja. A igreja de Esmirna, então, é a igreja que foi perseguida, justamente nessa época do ano 100 ao ano 312. E esse período aqui foi um período onde a igreja se confrontou com o mundo e teve muitas dificuldades para, para existir por conta da perseguição e também os inimigos da igreja eram tantos, existia inimigo tanto dentro da igreja como fora da igreja. Fora da igreja, as perseguições romanas, as perseguições dos judeus, e dentro da igreja, os líderes que trouxeram heresias, as heresias que entraram na igreja nesse período. Muito bem. Então, foi um período então de perseguição, de muitos mártires e de defesa do evangelho. Ok. As principais características desse período, então, foi uma igreja confrontando com o mundo, enfrentando o mundo, ou seja, ela sai daquela fase de liderança dos apóstolos, o apóstolo João já havia morrido, né, falecido por volta do ano 95, e agora ela está sendo dirigida pelos discípulos dos apóstolos. E ela vai enfrentar o mundo, ela deixa de ser uma seita judaica, né, a igreja, os seguidores do caminho, a seita do caminho, como era chamado, e passa a ser vista como uma nova religião. Porém, uma religião semelhante à do judaísmo, porque serviam a um Deus invisível. E sofre intensa perseguição por parte dos romanos e também eles eram muito denunciados pelos judeus. Nós vamos ver isso. Então, o cristianismo vai se tornar ilegal. E o primeiro a dizer isso vai ser o imperador Nero, por volta do ano 64, por conta do 64, 68, assim, quando Roma é incendiada e a culpa recai sobre Nero. E ele, para se livrar dessa culpa, ele acusa os cristãos de terem colocado fogo na cidade. E o Edito de Nero vai ser o primeiro documento, então, que vai servir como lei, né, para os próximos imperadores agirem com relação aos cristãos. E ele vai dizer nesse edito aí que a religião cristã era ilegal. Ocorreu também nesse período as primeiras disputas doutrinárias, principalmente o gnosticismo, que até os dias de hoje nós temos ainda muitas coisas desse movimento doutrinário aqui.
Os bispos eles vão ganhar proeminência porque eles vão de uma certa maneira confrontar com os líderes, muitos deles vão ser martirizados e eles vão se tornar pessoas importantes e se fortalecer porque havia necessidade de uma liderança forte para enfrentar as perseguições. Eles vão também defender e argumentar a favor da fé. E entre os que fizeram isso, entre os apologistas, foi Justino Marte, né, um filósofo e que se converteu ao cristianismo. Tertuliano também, um advogado que por um tempo viveu em Roma como advogado, depois foi para o norte da África como bispo da igreja. Irineu, um possível discípulo de Policarpo, que era mais um pastor, né? Ele era dirigente ou se tornou bispo da igreja de Leão, ou seja, ou Lyon, né? Na França, ele foi um grande homem, um grande líder, um pastor. E Policarpo, que na verdade não foi um apologeta, mas ele foi um defensor da igreja também com seu testemunho, bispo da igreja de Esmirna. E foi um período também que se começa a corrupção dos sacramentos da igreja, o sentido do batismo e da ceia, no caso, para o catolicismo, a Eucaristia, né? As primeiras perseguições imperiais, na verdade, não começa a partir do ano 100, ela vai começar antes, né? Ela vai começar com o Nero no ano 64, 68 aproximadamente, essas datas são aproximadas. Nós temos dificuldades de colocar datas precisas no passado, principalmente quando cada vez mais distante de nós, mais imprecisas são as datas. Alguns casos só que a gente consegue colocar datas precisas. Então foi um período, a perseguição inicia com o imperador Nero e ela vai terminar lá no ano 313, depois que o imperador Constantino assume o poder. A perseguição então vai acabar com o edito de Constantino, né? Bom, mas se convencionou dizer que o período de perseguição está entre o ano 100 e o 312, né, que corresponde ao período profético da igreja de Esmirna. Você pode ler lá em Apocalipse 2, versículo 8 ao 11, que Esmirna é uma igreja que se dizia pobre, fraca, mas ela era forte, porque ela superava as dificuldades, né? E Jesus fala para que ela tivesse paciência e perseverança, que ela ia sofrer uma perseguição lá de 10 dias, que corresponde a 10 anos, os últimos 10 anos de perseguição que houve entre o ano 303 e o 313. Os motivos das perseguições eram muitas, principalmente porque os cristãos rejeitavam as práticas cristãs, as adorações impostas pelos imperadores romanos, né, como a adoração aos ídolos, que era a cultura romana, adorar ídolos e muitos ídolos. Eles também não participavam de cerimônias civis, não queimavam incenso aos deuses, é claro, né? E nem aos imperadores, nem adoravam sua estátua. Então eles eram mal vistos porque eles não participavam dos assuntos da sociedade e os romanos se orgulhavam daquela cultura que eles tinham, né? Não só os romanos, os gregos também. E porque esse comportamento, claro, era contrário à cultura da época, né? E eles receberam, eles eram vistos como praticantes de abominações e inimigos da ação humana. Isso aqui é uma frase que foi tirada de uma meditação, na verdade, de uma carta de Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um imperador e ele tinha o hábito de escrever meditações, poesia e tal. E em suas cartas ele fez algumas afirmações, né? E entre as afirmações que vai existir nessas cartas, e também um comentarista da época de Nero, no ano 64, que descreveu como foi como foi o incêndio em Roma e o castigo que Nero colocou sobre os cristãos.
matando, crucificando os cristãos e tal. Esse escritor da época, ele vai dizer que ele não concordava com o Nero, com as práticas de Nero sendo muito terríveis, muito fortes, mas ele vai dizer que os cristãos eles eram praticantes de abominações e inimigos da raça humana. Então, apesar de ele concordar com não concordar com a atitude de Nero, mas ele também tinha suas acusações a respeito dos cristãos, ou seja, praticantes da abominação é uma coisa incrível, porque o que eles faziam? Eles se reuniam e lá na ceia, que na verdade não era uma ceia igual a nossa, era um banquete, era chamado de festa de amor, era um banquete, e lá eles diziam que comiam, ou seja, praticavam a ceia, numa atitude de comer e beber o sangue de Cristo. Então, para os de fora, achavam que eles comiam e bebiam sangue mesmo, de verdade. Então eles eram vistos como praticantes da abominação, mas era uma falsa acusação, uma maneira errada de olhar para aquele grupo. E porque eles não praticavam o que os romanos diziam, então eles eram inimigos da natureza, da raça humana. Porque os romanos exaltavam muito a sua raça, eles se colocavam como o melhor povo, a melhor nação, a melhor raça, entendeu? E ser amigo da raça humana era você estar inserido naquele contexto, naquela cultura, praticando todas aquelas atividades que eles praticavam, e os cristãos não faziam nada disso. Eles eram vistos como niveladores da sociedade porque eles tentavam, digamos assim, não é que eles tentavam, o fato deles não concordarem com a cultura romana, eles estavam nivelando a sociedade num nível mais baixo do que os romanos pensavam. Portanto, também eram vistos como anarquistas perturbadores da ordem social, não porque praticavam intrigas, confusões, etc., mas porque não participavam dessa cultura. Então eles eram muito criticados e rejeitados, né, por todos, e como antissociais, como visto como antissociais e como ateus. Para os romanos ou para os gregos, ateu é aquele que não tem Deus, ou sem Deus. Ateus, é sem Deus. Mas Deus para eles, para aquela cultura, era um Deus visível, um ídolo, uma estátua. Isso era um Deus para eles, né? Se não fosse algo visível e palpável, não era Deus. Logo, o Deus dos cristãos e o Deus dos judeus era um Deus invisível, do qual não era visto. Muito bem. Então, como os cristãos eram vistos? Continuação. Praticantes dos costumes judaicos, porque era uma religião semelhante ao judaísmo. Nós já vimos que eles diziam que eles eram praticantes de abominação, inimigo da raça humana, culpados pelas catástrofes e epidemias. Não foi uma nem duas vezes que eles foram culpados disso, porque provocavam as iras dos deuses. Então, quando acontecia uma epidemia numa região lá do império, quem era o culpado dessa epidemia? Os cristãos, né? Então eles levavam a culpa, porque como não adoravam os deuses, eles provocavam a ira dos deuses. Eram chamados de teimosos e obstinados. Essa é a frase de Marco Aurélio. São teimosos e obstinados. Porque diante de um julgamento, de uma punição, quando pediam para eles negarem Jesus, eles se recusavam a negar o nome de Jesus, se recusavam a acender incenso ou fazer ali um ato de adoração aos deuses. E então eles eram vistos como teimosos, porque a partir de então eles eram condenados à morte, condenados à fogueira, à crucificação, ou então condenados à arena para ser devorados por leões ou pisoteados por feras, por animais. Então eles eram chamados de teimosos e obstinados por conta dessa perseverança que eles tinham, por conta dessa fé que eles tinham. E toda aquela crença, segundo Marco Aurélio, era tolice, não significava nada para eles, né, do ponto de vista dos romanos, e eram vistos como inimigo do imperador,
porque para eles o rei não era César, o imperador não era César, ou seja, o imperador ele se colocava como um deus e era adorado como um deus. E para os cristãos, Deus era Jesus, né? O rei era Jesus. E com isso, do ponto de vista romanos, eles desuniam o império, dividiam o império. Então, praticavam, não era bem visto por conta disso. Mas não que eles eram violentos, agressivos, anarquistas. Eles eram olhados como pessoas ruins porque, do ponto de vista romano e grego, eles não praticavam as coisas que a maioria da população praticava. Bom, os principais perseguidores, nós já vimos, né, que começa lá no ano 64 aproximadamente com Nero e vai até o ano 312. E em nenhum momento desse período houve um período de tranquilidade. Sempre houve, se houve um período de tranquilidade, era numa região, período curto de tranquilidade, mas na outra região do Império Romano estava acontecendo perseguição. Então sempre tinha momentos de perseguição, sempre houve, nunca teve um período de paz nesse período do ano 64 ao 312. Os principais perseguidores primeiro foram os judeus, nós temos noção disso quando lemos a carta de Atos dos Apóstolos. Lá nós verificamos que os judeus foram os primeiros a perseguirem o cristianismo. E alguns indivíduos da sociedade que se sentiam desconfortáveis ou prejudicados por conta da mobilização do povo, né? Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, Demétrio, que vendia as relíquias lá do templo da deusa Diana, se sentiu prejudicado e perseguiu o apóstolo Paulo. E os imperadores, na verdade, quase todos eles foram perseguidores, né? Os principais aqui eu destaquei alguns, mas são praticamente todos. Foi Trajano, Adriano, Marco Aurélio, o grupo dos imperadores Severo, porque teve vários Severo, Décio, e o último deles foi o Diocleciano, ou Diocleciano, né? Que foram os principais. Podíamos falar de todos, né? Alguns não perseguiram a igreja. Por exemplo, na época do ano 70, por exemplo, quem era o imperador era o Vespasiano. Vespasiano era o pai do imperador, do general Tito, que comandou a invasão em Jerusalém. Desculpa aí que eu dei um probleminha na garganta. Então veja bem, Vespasiano foi um dos homens que não perseguiu os cristãos e depois veio o general Tito, que invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, mas foi uma relação contra os judeus, não propriamente contra os cristãos. Os cristãos naquele dia, naquele tempo, saíram fora de Jerusalém, a encrenca lá era com os judeus. Então teve um ou outro, mas depois de Tito veio Domiciano, na época de 94, e já perseguiu a igreja, por exemplo, com o apóstolo João, estava na ilha de Patmos por conta dessa perseguição do imperador Domiciano em 94. Então nós temos aqui, por exemplo, o prescrito de Adriano, no ano 112, ano Domini, né, ou ano presente, da nossa era, pode ser AD ou DC, né, depois de Cristo. Aí você pode optar por essas duas siglas aí. Ele fez um edito e esse edito se tornou como um documento, né, se torna jurisprudência para, digamos assim, acusar os cristãos, não é? Ele vai levar o bispo Inácio de Antioquia ao martírio. Nesse período, Inácio de Antioquia foi levado ao martírio. Por quê? Porque ele vai escrever um edito dizendo assim que não era necessário perseguir os cristãos, não precisava ir atrás dos cristãos. E ele toma essa atitude por causa de uma carta de Plínio, um dos governadores da Bitínia,
na Ásia Menor, que escreve uma carta perguntando o que ele deveria fazer com relação aos cristãos, porque os templos estavam vazios e os cristãos se recusavam a adorar os deuses, e o que ele deveria fazer. E Adriano então responde a carta de Plínio dizendo: não, você não vai à caça deles, mas se alguém denunciar, então você pune. E é claro que os judeus, aproveitando essa deixa, né, e muitos outros, denunciavam os cristãos, as reuniões ou os indivíduos. E um dos denunciados foi Inácio de Antioquia, e ele foi levado para Roma, porque era cidadão romano, e condenado à morte. E no caminho ele escreveu 7 cartas que ficaram conhecidas como as 7 cartas de Inácio de Antioquia. Essas cartas existem até hoje e é possível de saber o que ele escreveu. E depois o restrito de Sétimo Severo, no final aí, no ano 211, né? Ele reinou entre 196 e 211. Em 202, a sua ordem não somente atingiu os cristãos, mas também os judeus. Então, no seu restrito, ele dizia que era proibido fazer-se cristãos e fazer cristão. Então, também era proibido você converter alguém, né? Ou você, no caso dos judeus, fazer cristão. Eles confundiam ainda judeus com os cristãos. E aí também perseguiram os judeus. Então a justiça não deve ser, não, não deveria, né, esperar as denúncias. Aí já muda. Já não é como Adriano. Adriano falou: olha, espera as denúncias. No caso de Sétimo Severo, ele falou: não, não precisa esperar as denúncias, mas vai à procura dos cristãos. E aí então houve muitas vítimas, principalmente na África do Norte, aliás, no norte da África, né? Muitas pessoas foram condenadas, crucificadas, levadas para a arena e tudo mais. Tem histórias muito interessantes desse período aí, né? Por exemplo, eu citei aqui um exemplo, o martírio de Perpétua e Felicidade no ano 203. Essa história aqui é narrada por Tertuliano, né? Ele vai contar essa história aí, então é bem possível que seja verdade. E muitos outros também foram condenados. E Irineu também, possivelmente, foi condenado nessa época. O pastor lá, o bispo da igreja na África, a igreja de León. Outro também que perseguiu a igreja, entre tantos, foi Décio, né? O edito de Décio. No ano 250, ele vai dizer assim que todo cidadão deve adorar sob pena de morte se não o fizer. Todo cidadão deveria adorar, e se não o fizer, eles seriam mortos, né? Bom, quem fizesse, quem adorasse, ele recebia uma senha, uma espécie de certificado, né? De um comprovante que foi ao templo e adorou, recebia lá um comprovante, lá um papel dizendo que adorou. Aí quando os soldados inquiriam, né, pedia a comprovação. E se a pessoa não tinha comprovação que adorou, aí era julgada e condenada. Foi uma nova forma de perseguir quem não tinha o comprovante de que adorou aos deuses. Por que Décio vai fazer isso? Porque, na verdade, olha, nós já estamos no ano 250 e o número de cristãos está aumentando cada vez mais e o número de pagãos diminuindo. Então os templos estão esvaziando e uma coisa estava acontecendo nessa época, que eram as invasões bárbaras. Sempre houve invasão, os romanos sempre tiveram preocupados com os bárbaros, com os vizinhos. Por exemplo, no ano 162, os godos invadiram a cidade de Éfeso, na Ásia Menor, e destruíram o templo da deusa Diana. Então o templo da deusa Diana já estava no chão no ano 250. Né? Eles queimaram o templo e a partir do ano isso em 162. Então já não tinha adoração mais em Éfeso no templo da deusa Diana, lá da Artemis. E isso estava prejudicando. E esses imperadores queriam resgatar a velha cultura romana que o cristianismo estava transformando, né?
Então eles fazem diversos procedimentos para resgatar a cultura. Muito bem. Valeriano também vai fazer algo, mas aí, no caso de Valeriano, ele vai visar os cabeças da igreja, ou seja, os bispos, os pastores, né? Ou padres, né? Os diáconos. Se você for fazer uma leitura, por exemplo, em um livro de um teólogo ou escritor católico, sempre ele vai é, chamar, né, os pastores de padres. Então, uma leitura num livro de um teólogo católico difere de alguns nomes. Por exemplo, a ceia não é dito ceia, é Eucaristia. Então, a nomenclatura vai mudar. A gente precisa entender por que isso, né? Então, o Valeriano, por exemplo, vai perseguir os líderes, porque aniquilando os líderes, tirando os líderes de circulação, ele pensava que iria acabar com a situação. Então, proibiu se reunir em assembleia sob pena de sua propriedade ser confiscada. Então, nesse período aqui, o que aconteceu? Muitas pessoas perderam suas casas, suas posses, porque eles tinham posses, né? Não pensa você que os bispos eram pobres naquele tempo. Alguns se dedicavam e cediam o que tinha em benefício dos pobres. Nós temos exemplo. Por exemplo, Atanásio fez isso, né? E Tertuliano também, mas eles tinham posse, sim, e essas posses eram confiscadas. Além disso, as suas casas eram queimadas. Então, no tempo de Valeriano, a perseguição foi muito forte. E o último dos perseguidores foi Diocleciano, mas em uma parte do Império Romano, ou seja, na parte oriental, na parte da Ásia Menor. Porque era nesse setor, nessa região, que Diocleciano era imperador. Nesse período aqui do ano 295 ao ano 305, era aquela chamada tetrarquia, né? O Império Romano tinha 4 imperadores, dois principais e 2 ajudantes, vamos dizer assim. Então era um período que o Império Romano estava sendo governado por 4 imperadores. E Diocleciano era um deles. Por um curto período de tempo ele foi imperador e ele foi quem empreendeu a maior perseguição, a maior de todas as perseguições. Foram 10 anos de intensa perseguição. Não é? E a sua pretensão era o quê? Unificar o império. Mas o império já estava dividido. Né? A parte ocidental já era dirigida por outros imperadores, mas de uma certa maneira havia uma unidade entre eles. Essa unidade acabou quando Constantino assumiu a liderança, porque aí Constantino resolveu assumir todo o poder, né? Mas a ideia de Diocleciano era unificar o império debaixo daquela religiosidade antiga. Então ele empreendeu uma dura e curta perseguição, e cruel, né? Para que pudesse haver uma reforma, e foi a última das perseguições então. Né? Igrejas foram queimadas, escritos destruídos. Uma curiosidade é que nesse período aí, 305, já havia a ideia de um conjunto de livros que deveriam ser lidos. Isso nós vamos falar mais para frente. Já havia um conjunto de livros que deveriam ser lidos e que a igreja protegia. Então o que acontecia? Havia livros que eram tidos como os livros pseudepígrafes ou apócrifos. Quando vinha a perseguição, o que os líderes faziam? Entregavam os livros que tinham origem gnóstica ou livros que não eram livros sagrados. Entregavam esses livros para os romanos, numa espécie assim de, digamos assim, ludibriá-los, e escondia os livros bons, né, os livros melhores, os evangelhos, as cartas de Paulo e assim por diante, porque já havia uma relação de livros que deveriam ser protegidos. Já havia, né, conhecimento sobre isso. Né? Muito bem. A Bíblia vai falar que Roma era então a grande prostituta, lá em Apocalipse, que Roma é a grande prostituta, que estava bêbada
com o sangue dos santos. Então, essa descrição em Apocalipse bem cabe a esse período, quando ela então é perseguida, ok? Então, esse período ficou conhecido, e os escritores dizem que o sangue dos cristãos foi semente. E também Tertuliano vai afirmar, no finalzinho do século III, que nós enchemos os campos, as cidades, o fórum, o senado e o palácio. Ou seja, em toda parte, em todo lugar, já havia cristãos. A semente já havia semeado, até mesmo no palácio imperial.